Olá, povo da internet, amigo do agronegócio, tudo bem? O assunto da entrevista de hoje aqui no canal é a respeito da safra de café que se aproxima na maior parte do Brasil. Tem algumas regiões que trabalham com robusta, já começaram a colheita, né? Mas a maior parte do Brasil é arábica, que é o que começa agora, principalmente no mês de maio. Sobre esse assunto, vou conversar a partir de agora com o Marcelo Jordão Filho, ele é pesquisador da Fundação Pro Café. Muito obrigado pela presença aqui, Marcelo. Eu que agradeço o convite, Gustavo. Marcelo, vamos começar falando um pouco a respeito das estimativas que estão ocorrendo aí de colheita, né? A gente tem um pouco de variação, né, de alguns institutos, mas a média fica ali em torno das 60 milhões de sacas. Né? O que aconteceu para ter, nesse ano de bienalidade aí positiva, esse volume de 60 milhões de sacas? Nós tivemos aí, trazendo desde lá da época de florada, nós tivemos uma condição hídrica em alguns meses até acima da média, né? Principalmente em janeiro, fevereiro, que são volumes acima da média. Isso fez com que a parte de granação em si, dos grãos, nós não tivemos problemas aí na parte de formação e granação desses frutos. Posteriormente, no mês de março, abril, nós já tivemos volumes aí, provavelmente vão fechar um pouco abaixo da média, mas não prejudicando aí a obtenção desse volume, né? Com relação à parte de qualidade, né, dos grãos, né, teve uma uniformidade na florada? Como que vocês acompanharam, né, esse desenvolvimento das plantas? Então, essa questão está muito variável de região para região, tá? Regiões mais baixas, aparentemente, teve uma condição de florada um pouco mais uniforme, regiões mais altas costuma ter um número de floradas um pouco superior, onde provoca um pouco de desuniformidade. Então é difícil a gente falar assim se foi uma safra uniforme ou não, né? Com relação ao que está ocorrendo agora, né, a gente vive um momento de quarentena, de pandemia, e a gente que participa, né, eu participo de alguns grupos, e existe uma preocupação em relação a como vai ser essa colheita, já que a maior parte da colheita ainda não é mecanizada, né, é feita ainda com trabalhadores, e saíram até alguns dados nesses dias agora que pode se estender um pouco mais a colheita. Vocês têm alguma informação a respeito disso que pode talvez estar prejudicando a colheita, atrasando? Isso pode trazer algum problema para essa colheita de café? O café que está lá no grão, ele tem que ser colhido o mais rápido possível nessa safra? Como que está isso, Marcelo? Nas regiões que a colheita é previsto mais cedo, principalmente lavouras mais jovens, né? É muito importante que se inicie a colheita no ponto correto, né? De maturação, de condição de planta. Então, se eventualmente nessas regiões que já estão aptas a serem colhidas, inclusive algumas regiões já iniciaram a colheita, pode sim vir a ter prejuízos para as plantas e até mesmo você ter que colher grande parte desses frutos no chão, em função de que a maturação ela avança, os frutos passam de cereja para seco, isso pode aumentar o volume colhido no chão, né? Então isso seria uma das preocupações. Tem que ficar atento a isso. Quando a gente vê em relação aos números de preço de saca de café, esse ano está bem superior ao ano passado, né? Nessa mesma época estava em torno de R$ 400, um ano de bienalidade baixa, surpreendeu muita gente. Esse ano é um ano de bienalidade alta, né? Está sendo o contrário, né? Em torno de R$ 580 a saca, tudo isso puxado pela alta do dólar. Isso é positivo para o produtor, claro, que vai receber mais, né, pela saca, mas também impacta nos insumos, né? Porque o produtor ele está começando uma colheita, ele já está pensando na outra safra, né? É importante que o produtor ele se atente à compra dos insumos, né? Não é porque o insumo está caro que ele deve deixar de fazer essa compra, de fazer esse uso do insumo, porque a partir da colheita inicia ali um novo trabalho, um novo cuidado, né, para garantir a próxima safra, Marcelo. Sim, a gente essa fase agora do mês de abril, maio, já retiram-se as análises de solo e a partir daí gera demanda de insumos agrícolas aí, adubo, qual tipo de adubo, né? Então é importante que esteja atento, apesar da alta do dólar, que se programe, né, de acordo com a necessidade de cada fazenda para estar efetivando a compra desses insumos aí, evitando até mesmo a falta posteriormente aí de algum tipo de adubo específico, né? Então tem que sempre ter essa atenção. Teve algum desafio extra, voltando ao desenvolvimento das plantas, essa safra que vai ser colhida a partir de agora de café, com relação à praga, doenças?
Ó, em função desse alto volume hídrico nos meses de janeiro, fevereiro, nós tivemos muita dificuldade operacional em estar cumprindo, por exemplo, o controle de mato, controle de pragas e doenças, principalmente a ferrugem do café. Nós tivemos poucas janelas de trabalho para se fazer uma pulverização efetiva. Então, isso dificulta um pouco o controle da ferrugem. O que aconteceu em algumas regiões foi que o produtor não conseguiu fazer um controle, uma segunda pulverização por volta do final de janeiro, começo de fevereiro. Ela não foi tão efetiva, então isso reflete em altos índices de ferrugem agora para o mês de abril, maio, que a gente chama de ferrugem tardia, né? É onde ela acontece um pico de infecção nessa fase final e vem a comprometer as plantas, causando desfolha. Então, se fosse para falar de alguma doença aí, seria a ferrugem. Ela ficou num cenário mais desafiador, podendo sim provocar níveis de desfolha que possa acentuar aí perdas na próxima safra, né? Reduzindo a produção dessas plantas, né? O que o Então, produtor deve fazer a partir de agora? Você comentou a respeito dos cuidados com o solo, né? Fazer essa análise de solo, né? O que ele deve fazer a partir de agora em relação às plantas, em relação à aplicação dos insumos? Como que devem ser os cuidados? Porque faz a colheita, mas os cuidados permanecem. sim, agora nesse período ele deve estar respeitando o período de carência dos produtos, mas realizando uma última pulverização, incluindo controle principalmente de ferrugem, né? Para que você passe o período de inverno com os índices baixos dessa doença, e também nas áreas com problema de bicho mineiro, que é uma praga, né? Que faça também algum tipo de controle que tenha residual nesse período. Então, com relação à praga, seria isso. Com relação ao preparo pré-colheita, ele deve já fazer um preparo do terreno para as áreas que vão ser realizada a varrição, né, o recolhimento do café remanescente da colheita. Então, ele faz a dessecação em área total com herbicida, entregando essa lavoura apropriada para um bom recolhimento desse café e também da colheita do café. Então, seriam algumas práticas importantes para evitar depois que no período de inverno você tenha que entrar com herbicidas para controle desse mato em condições inadequadas, né? As Quando a gente. áreas, as Desculpa. lavouras que estão programado poda, por exemplo, lavouras de sistema de safra zero, nós sabemos já que a data da poda é muito importante. Quanto mais cedo, melhor. Então, que já se programe quais são essas lavouras que serão podadas e, preferencialmente, que se faça a colheita primeiro nessas áreas e, na sequência, já fazer o recolhimento desse café, que seria a varrição do café. Justamente para liberar essa lavoura o mais cedo possível para poder estar realizando a poda e, posteriormente, ter sucesso daqui 2 anos na colheita dessas áreas que receberam poda, né? Era justamente essa pergunta, né? Você já respondeu a respeito da poda. E eu queria aproveitar também a sua presença, né? Além de todos esses cuidados, a gente participa, já participou, está presente em muitos eventos de café, e o que a gente mais vê ali é a discussão de novas variedades, implantação, né? Aí de plantas mais resistentes, né? Para seca, pragas, doenças, né? E eu queria Sim, saber, né, para a gente concluir esse nosso bate-papo, um pouco do trabalho aí da Fundação Pro Café, que vem trabalhando bastante, né, em cima desse assunto, e os produtores estão preocupados com isso, mas a gente percebe que a implantação ainda é um pouco devagar, né, até pela questão de falta aí de recursos financeiros, né? Como vocês estão acompanhando isso e o que a Fundação Pro Café já tem para oferecer aí para que o produtor consiga surfar nesses desafios, né, não ter problemas com eles? perfeito. Então, nós aqui na Fundação Pro Café temos um programa de melhoramento genético já bem ativo, né? Desde a época do IBC, que justamente nessa fase agora nós vamos colher os experimentos de competição de variedades, de melhoramento genético, e daí nós vamos selecionar as plantas mais adequadas para determinada região. Dentro dessas plantas nós temos várias características, por exemplo, uma variedade de frutos mais precoces, onde permite você realizar a colheita mais cedo, uma variedade que tem uma resistência à ferrugem, por exemplo, que vai para determinada região onde possui esse tipo de problema, uma variedade com resistência a bicho mineiro, que nós estamos desenvolvendo, que é o Siriema, né?
Então, é um material que vem a contribuir com as regiões onde essa praga é de difícil controle, né? Então, esse período de colheita aqui numa instituição de pesquisa é muito importante para estar aferindo esses dados aí e posteriormente estar publicando esses dados nos nossos eventos e tornando esses dados à disposição dos consultores, produtores também, para estar adequando ou até mesmo selecionando uma nova variedade para um novo projeto, uma nova implantação ou até mesmo uma renovação, trocando lavouras com espaçamentos e variedades inadequadas por variedades mais atuais, mais produtivas e resistentes a pragas e doenças, né? Marcelo, com todas essas informações que nós demos aqui, né, de vocês aí da Fundação Procafé, quem nos acompanha, né, quem quiser ter acesso, né, pode procurar a Fundação, entrar no site de vocês, né, vocês estão sempre disponíveis aí para prestar serviços. Perfeito, nós temos um site com bastante conteúdo, informações, publicações técnicas. No próprio site da Fundação a gente tem lá o Procafé Atende, que nada mais é, qualquer pessoa que quiser acessar o Procafé Atende, você entra, faz sua pergunta, anexa as fotos, envia essa pergunta cai no departamento de pesquisa da Fundação Procafé e ela, num breve espaço de tempo, já encaminha a resposta orientando o produtor. Então, estamos sempre à disposição aí para qualquer questionamento. Muito obrigado, Marcelo, pela presença aqui no canal. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço o convite, Gustavo. Um abraço. Abraço. Espero que você tenha curtido, comente, compartilhe. Até mais.